Olá, esse é o programa Diálogos, uma promoção conjunta do Ateliê de Humanidades e do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento da Democracia. Esse é um programa quinzenal que vai ao ar sempre às terças-feiras, às 19 horas, de 15 em 15 dias. Hoje nós vamos dedicar o programa a uma discussão que talvez seja estranha para a conjuntura e a agenda pública brasileira. O México, um dos maiores países das Américas, acaba de eleger a primeira mulher para a presidência da República, um fato inédito na história do país. Cláudia Sheinbaum, uma cientista formada em física e engenharia energética, integra o Movimento pela Regeneração Nacional, o Morena, e foi eleita com folgada maioria na esteira do atual presidente André Manuel López Obrador. Ela tomará posse em 1º de outubro de 2024. O México é um país que tem um grande território, cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, uma população estimada de 130 milhões de habitantes, uma democracia estável e pluripartidária, com alternâncias governamentais regulares em todos os níveis de sua federação. No México, a eleição se dá em turno único, para um mandato de 6 anos sem reeleição. A continuidade institucional tem se mantido há décadas. Mas o México também é uma sociedade diversificada e com muita desigualdade, às voltas com vários problemas de corrupção, segurança, violência e criminalidade, com cartéis que agem no âmbito estatal e têm poderes reais, os chamados poderes fáticos. Mas a nova presidente, Cláudia Sheinbaum, poderá mudar a face do país? Com quais trunfos ela chegará ao poder? Representará um passo adiante no legado de López Obrador? E que impacto sua gestão poderá ter no México, no Brasil e nas Américas? Para conversar sobre isso, convidei a pesquisadora e professora de Relações Internacionais, Marcela Franzoni. Marcela é graduada em Relações Internacionais, doutora e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC de São Paulo. Fez estágio de pesquisa na Universidade Nacional Autônoma do México, a conhecida UNAM, e na Universidade da Califórnia, San Diego. É professora do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC. Seja muito bem-vinda, Marcela. É um prazer poder conversar com você aqui no programa. Olá, professor. Eu que agradeço o convite. É um prazer participar e espero que a gente desenvolva aí um ótimo diálogo sobre o México aqui no Brasil, um país ainda muito desconhecido de nós brasileiros. Pois é, Marcela, e eu começo justamente fazendo essa constatação. Quando eu comentei com alguns amigos que o programa Diálogos iria conversar sobre o México, alguns me perguntaram: México? Por que o México? Pouco adiantou eu lembrar da eleição recente da primeira presidente mulher, da Cláudia Sheinbaum. Comentaram comigo: o Brasil já teve Dilma, a Argentina teve Cristina, o Peru foi governado por uma mulher. O México não é o primeiro país a ser governado por uma mulher. Esse país nem é importante para o Brasil. Eu ouvi e falei, bom, eu vou perguntar para Marcela Franzoni, que é uma especialista no tema, e ver o que ela me responde, o que ela me diz a respeito desse questionamento que me foi feito quando eu anunciei o programa. Bom, eu sempre, nessa pergunta, quando eu fiz meu mestrado e meu doutorado sobre México, eu sempre tinha que responder por que eu tinha escolhido o México, né? E aí eu acho que dialoga um pouco também com essa primeira pergunta. Bom, eu acho que, de forma geral, o Brasil ele precisa saber mais, né? O Brasil ele não conhece muitos países do seu entorno geográfico aqui na América Latina, e o México eu acho que é ainda mais grave, vamos dizer assim, porque o México é o segundo maior país da América Latina, né? A segunda maior economia, depois da economia brasileira,
é o país que mais recebe investimentos estrangeiros aqui na região e que tem um processo histórico de formação econômica, política e social muito similar ao Brasil. Então, claro, algumas diferenças importantes, né? A questão da ditadura militar, que o México não teve, a mudança e aproximação com os Estados Unidos, enfim, tem algumas coisas, né, durante a história que diferenciam os dois países, mas, no geral, os dois tiveram a industrialização por substituição de importações, são países que têm indústrias relativamente consolidadas, e além de todos esses atributos econômicos que eu já mencionei, né? Então, eu acho que, de fato, é muito importante para a gente aqui no Brasil entender um pouco mais sobre o México. Agora, acho que apareceram algumas coisas sobre a eleição, né, na imprensa brasileira, muita gente comentando sobre essa singularidade histórica, vamos dizer assim, do México eleger a sua primeira representante mulher. É um processo, eu acho, que já veio se ensaiando na política mexicana, não acho que é um processo assim, novo do ponto de vista histórico, mas, ao mesmo tempo, é um processo que vem nos últimos anos tendo algumas mudanças importantes que levaram agora à eleição de uma mulher, né? E a gente não pode esquecer também que é um país bastante com números altíssimos de feminicídio, inclusive várias cidades mexicanas já se tornaram muito conhecidas por esses números, por exemplo, Ciudad Juárez, né, na fronteira. Então, também essa eleição vem com uma carga histórica bastante importante, também pelo fato, como eu mencionei, de ser a primeira mulher que ocupa essa posição. Então, vamos pegar um dos começos possíveis aqui do nosso papo, a partir disso que você falou. O México tem sido governado desde 2019 por Andrés Manuel López Obrador, principal líder do Morena e um político com uma longa trajetória na sociedade, na história mexicana. Obrador recebeu muitas críticas durante seu mandato, especialmente na área de segurança pública e do combate à criminalidade. Até onde eu sei, ele é um personagem bastante controvertido, que desagrada a direita e não entusiasma de forma categórica a esquerda. Ele adota atitudes próximas ao populismo, entre aspas, e propõe-se como um novo transformador da sociedade mexicana. Algumas de suas decisões nesses últimos anos foram surpreendentes. Para pegar um exemplo mais fácil, durante a pandemia do Covid-19, ele escandalizou o mundo ao menosprezar o risco da doença e ao não adotar protocolos de segurança. Apesar de tudo isso, ele foi decisivo na eleição de Sheinbaum, que venceu com 60% dos votos e com uma coligação governista que também obteve, com folga, uma maioria na Câmara dos Deputados e, por muito pouco, não conseguiu maioria no Senado. Como explicar esse sucesso, que é, em boa parte, o sucesso do Obrador? A Sheinbaum tem méritos próprios ou sua vitória se deve, basicamente, a Obrador? Eu acho que é de tudo um pouco, né? Eu acho que, de fato, ele deixa um legado bastante importante no México. Então, se a gente retoma lá a eleição de 2018, ele foi eleito com um discurso bastante transformador. Então, se a gente pega o plano de governo dele, divulgado lá nas últimas eleições, ele prometia a quarta transformação nacional, com um discurso muito forte de justiça social, de combate à corrupção, né? Então ele defendia um modelo, vamos dizer assim, bastante alternativo, e aí alternativo em relação aos partidos tradicionais, e a gente pode discutir se de fato ele promoveu essa alternativa no campo mais estrutural, mas de fato ele se consagrou como um discurso bastante transformador na realidade mexicana. Então, acho que grande parte dessas eleições e da vitória da Cláudia Sheinbaum, que foi bastante expressiva, é importante a gente lembrar, ela foi eleita com aproximadamente 30% dos votos a mais do que a Xochitl Gálvez, né, que foi a segunda colocada. Então, acho que grande parte desse mérito se deve ao legado de Obrador e ao que ele deixa, principalmente do ponto de vista social. Por outro lado, acho que ela tem algumas especificidades que é bastante importante a gente mencionar. Então, por exemplo, né, ela carrega um discurso bastante técnico, devido à formação dela. Então, ela é engenheira de formação da Universidade Nacional Autônoma. Ela também já foi prefeita da Cidade do México, ou chefe de governo da Cidade do México, de 2018 a 2023. E é um quadro que tem estado ao lado de Obrador, pelo menos desde
nos últimos 10 anos, pelo menos, né? Além de também ter ocupado posições quando ele foi chefe de governo da cidade do México. Então, a gente pode colocar aí mais de 20 anos em que os dois têm uma certa proximidade política e ideológica. Então, acho que existem algumas coisas que a gente pode atribuir à figura do Obrador especificamente, a esse discurso de transformação nacional. Acho que ela traz um quadro técnico importante, que é uma adição à figura dele, né, que é uma figura muito mais da política, vamos dizer assim, do que necessariamente um quadro técnico. E acho que é importante dizer também que nos últimos anos o México tem enfrentado um enfraquecimento muito significativo dos partidos tradicionais, né? Então, acho que isso não é uma especificidade também do caso mexicano, acho que outros países da América Latina também passam por isso, por exemplo, o caso do Brasil. Mas os dois partidos principais de oposição, que seria o Partido Ação Nacional, o PAN, e o Partido da Revolução Institucional, o Partido Revolucionário Institucional são partidos que perderam muita participação na democracia mexicana nos últimos anos, né? Então, o caso do PRI, eu acho que é um caso ainda mais dramático, porque ele governou o México durante 70 anos no século XX, teve o governo do Henrique Peña Neto agora, de 2012 a 2018, e de repente, assim, eles disputaram a eleição coligados na figura da Xochitl Gálvez, mas não tinham força política suficiente para divulgar um candidato, para lançar um candidato próprio. Então, acho que esse fortalecimento do Obrador, né, esse fenômeno que o Obrador representa, ele tem méritos próprios, mas ele também vem muito associado a esse enfraquecimento, a essa desconfiança do próprio sistema político mexicano mais tradicional, vamos dizer assim, né? Esses dois partidos, principalmente o PRI e o PAN dentro do México. E acho que a candidata agora, futura presidente, a Cláudia Sheinbaum, ela conseguiu adicionar um elemento a isso, que é essa formação dela, nessa condição técnica, e um discurso, de alguma forma, renovador em relação ao propósito de Obrador, né? É uma continuidade, mas, por exemplo, o discurso dela sobre a reforma energética, né? Ou seja, incentivar novas formas de energias renováveis, se distancia um pouco do que foi a política do Obrador, que foi uma política muito centrada no petróleo. Então, acho que ela traz algumas coisas diferentes, e acho que é um pouco simplista, né, a gente dizer que ela necessariamente ganhou por causa dele, né? Acho que também tem algumas coisas dela que são méritos próprios e que isso a gente vai ver no governo como que ela vai se distanciar ou se aproximar dessas similaridades que ela desenvolveu com ele nos últimos 20 anos. No fundo, fazendo um pouco uma caricatura, uma metáfora, né? A Cláudia Sheinbaum e o López Obrador formam como que um casamento perfeito, né? Porque, embora eles compartilhem uma mesma ideologia e um mesmo vínculo partidário, eles são personas muito distintas, né? As biografias de um e de outro são muito diferentes. O Obrador veio de baixo, digamos assim, um político mais das regiões tradicionais do México, enquanto a Cláudia nasceu, cresceu na cidade do México, é mais cosmopolita, teve uma carreira acadêmica, é progressista, mas não é, até onde eu soube, não é desenvolvimentista, né? Sua relação com o Obrador é antiga, e a ideologia dos dois parece ser sustentada por um certo tipo de humanismo, entre aspas, na falta de uma melhor precisão, que se concentra em atender os mais vulneráveis, produzir justiça social e proteger os direitos humanos. Agora, esse perfil mais técnico dela e essa competência que ela tem na área energética e de mudanças climáticas pode ser um diferencial importante nesse momento, né? Sobretudo porque não foi uma perspectiva privilegiada pelo governo de Obrador nesses últimos 6 anos, né? Dá para esperar alguma novidade a partir daí, Marcela? Eu acho que sim, né? Eu acho que dá para esperar alguma novidade, mas eu também não espero nenhuma super mudança estrutural, vamos dizer assim, né? Porque eu lembro muito das eleições de 2018, e muito se especulava que o Obrador seria essa transformação, né? Inclusive, na época, se especulava muito sobre a eleição dos Estados Unidos, né? Ou seja, como seria o Obrador no México e o Trump nos Estados Unidos, já que supostamente eles teriam posições ideológicas tão diferentes. E o que a gente observou
foi, do ponto de vista estrutural, uma relação que correu muito bem, né, sem grandes percalços, e acho que a gente pode esperar mais ou menos a mesma coisa no caso do governo futuro agora da Cláudia Sheinbaum. Agora, eu acho que por mais que ela continue algumas políticas que o Obrador fez, então, por exemplo, a questão da justiça social, da redistribuição de renda, dos ganhos para os trabalhadores, por exemplo, relacionado ao aumento do salário mínimo, eu acho que ela vai precisar ser mais inovadora do que isso, né? Por quê? Porque, no caso do Obrador, a gente representou uma mudança político-ideológica bastante significativa. Então, eu acho que ela vai precisar ser um pouco mais inovadora agora nesse segundo, né, nessa continuidade, vamos dizer assim, em relação ao Obrador. Então, é muito esperado que ela mantenha essa agenda social, principalmente dentro da redistribuição de renda, essa política de valorização do salário mínimo, mas me parece que isso não é mais suficiente daqui para frente, né? Então, existiu uma mudança bastante significativa de 2018 em relação ao PRI, né, e em relação ao Obrador. Agora, daqui para frente, ela vai precisar adicionar novos elementos a esse governo, que é uma continuidade. E aí eu acho que existem algumas questões que são de cunho mais estrutural, que ela vai precisar se debruçar, mas não me parece que ela tem uma proposta clara para essas questões. Então, por exemplo, a segurança pública, a questão dos cartéis de droga, a própria questão migratória, a agenda energética, né? Então, assim, ela defende muito a agenda energética, mas a gente não sabe exatamente o que isso vai significar. Então, acho que são algumas coisas foram discutidas de forma muito genérica na campanha, como é comum, né? Não só no México, mas em outras campanhas políticas, e eu acho que daqui para frente ela vai precisar se aprofundar em alguns desses problemas, e me parece que a questão da segurança é a temática mais chave, que eu acho que a sociedade mexicana anseia por números melhores, e porque se a gente pega os indicadores, né, o Instituto Nacional de Economia e Estatística, o INEGI do México, eles mostram indicadores que pioraram muito no governo Obrador. Então, se a gente pega os números desde 2000, a violência deu um salto nos últimos 6 anos. Então, o México ele tem registrado em torno de 30 mil assassinatos a cada 100 mil habitantes, né? Então, é um número bastante elevado e que mostra um fracasso da política mexicana na agenda de segurança pública. Então, acho que são temas que ela terá que se debruçar nos próximos 6 anos. Falando nisso, Marcela, você acha razoável a ideia de que existe no México, assim como eventualmente em outros países, uma espécie de 2 estados, um muito comprometido com a criminalidade, digamos, a corrupção, e outro institucional, e que, no fundo, eles acabam se relacionando de uma maneira muito violenta e muito marcada pelo sangue, pela corrupção. Você acha razoável essa ideia de 2 estados, entre aspas? Eu acho que sim, né? Eu acho que, assim, no geral, é um problema que não é só um problema mexicano, acho que é um problema da América Latina inteira, né? Ou seja, os países latino-americanos, eles têm bolsões, vamos dizer assim, né? Que são bolsões com alta competitividade, bolsões muito integrados na economia internacional, que conseguem alavancar ou gerar indicadores mais positivos do ponto de vista do desenvolvimento. E a gente tem algumas regiões que não, né, e não expressam esses indicadores. E aí eu acho, e é o que a CEPAL falava muito da heterogeneidade estrutural, né? Apesar de naquele momento ser muito voltado para o contexto econômico, de competitividade, de níveis diferentes de competitividade, no caso do México, a gente tem o norte do México, né, os estados do norte, muito integrados aos Estados Unidos através do acordo comercial, do Tratado Estados Unidos-México-Canadá, e a gente tem um sul, no caso do México, bastante, né, com indicadores de desenvolvimento humano mais baixos em relação ao norte, assim como o norte muito mais integrado do ponto de vista do comércio internacional. Então, se a gente pega o mapa mexicano, né, todo o processo de exportação das empresas manufatureiras, elas saem do norte, do centro mexicano em direção ao norte. Então, os estados do sul do México são estados ainda muito mais atrás do ponto de vista desses indicadores de desenvolvimento humano. Então, é um grande desafio. Eu sempre falo, né, que o desafio do México ele não é necessariamente se integrar mais a esses mercados globais. O desafio do México é você disseminar esses benefícios dessa integração
para o mercado interno, né? Ou seja, a gente conseguir adicionar à conjuntura interna ou internalizar alguns desses benefícios. O país ele não tem um problema de internacionalização, né? O problema dele é internalizar esses ganhos e aí fazer com que esses ganhos sejam mais igualmente distribuídos em outros países, né? Em outros estados da federação. Então, acho que essa diferença é muito latente. Porque é interessante a gente pensar nisso, né? Quando a gente vê que a economia mexicana tem uma certa força, né? O PIB do país é quase do mesmo tamanho que o do Brasil, cerca de 1 trilhão e meio de dólares, né? A inflação, o desemprego não são muito altos, parece que há uma boa estabilidade macroeconômica, né? E as 80% das exportações mexicanas são manufaturadas, né? Somente 20% vem de matérias-primas, né? O país também é o país que mais compra dos Estados Unidos no mundo, depois do Canadá. 217 bilhões de dólares ao ano. O comércio entre os dois países é intenso. Essa situação pode sugerir, o que você acha disso, né? Pode sugerir a presença de uma dependência econômica do país em relação aos Estados Unidos, porque, além do mais, o México faz fronteira com os Estados Unidos e é bastante influenciado pela cultura estadunidense, né? Os mexicanos são fissurados, como se diz, pela cultura americana, né? Norte-americana. Você acha que isso pode significar uma dependência, uma dificuldade para o país se mexer para além da relação com os Estados Unidos e o Canadá? Eu acho que esse talvez seja uma das coisas que eu acho que é uma condição estrutural do México, né? Eu acho que isso, por mais disruptivo que seja o governo, por mais de esquerda, né, que a gente possa caracterizar, e aí eu não acho que a Cláudia Sheinbaum seja um exemplo perfeito de um governo de esquerda, né? A gente pode depois falar um pouco disso. Eu acho que o México ele está muito atado do ponto de vista estrutural aos Estados Unidos, e isso nenhum cenário político, né, ou quase nenhum cenário político é capaz de modificar essa dependência, essas relações estruturais que os dois países têm. E aí eu acho importante a gente trazer alguns indicadores, né? Então, primeiro, o México tem um acordo comercial com os Estados Unidos, o NAFTA, que depois foi renegociado e hoje se chama Acordo Estados Unidos-México-Canadá. O México ele vem desempenhando um papel central na estratégia dos Estados Unidos de competição com a China, ou seja, muitas empresas estão utilizando o México como plataforma para exportar para os Estados Unidos e driblar essa disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, o que alguns autores têm chamado como nearshoring, né? Ou seja, trazer essas empresas mais próximas do território americano. E, além disso, como você já mencionou, tem toda a questão da migração internacional, que o México é um ator de trânsito para os Estados Unidos. Então, muitos imigrantes mexicanos utilizam o território mexicano para chegar nos Estados Unidos, imigrantes mexicanos e centro-americanos, ou de outras nacionalidades, inclusive aqui da América do Sul, que cruzam o território mexicano para chegar em território americano. Então, eu acho que são alguns componentes que tornam, além da questão geográfica, né, da divisão da fronteira, são alguns dos componentes que tornam a relação do México muito estrutural com os Estados Unidos. Então, acho que dentro desse aspecto, é muito difícil a gente pensar em uma modificação. E por isso que sempre tem essas especulações, e se o Trump ganhar, o que vai acontecer? Como eu mencionei, nas eleições de 2018, tinha muita essa especulação e não aconteceu absolutamente nada, né? A gente tinha todo um discurso, a questão do muro. O muro ele tem um caráter simbólico, né? As relações comerciais elas não vão deixar de ocorrer por causa do muro. Então, o muro ele dialoga muito mais com o público interno nos Estados Unidos do que propriamente restringe a relação com o México, né? Mas inviabiliza um acordo migratório, mas um acordo migratório já estava inviabilizado desde 2001, né? Então, assim, não existe uma perspectiva de negociar um acordo migratório. Então, eu acho que a relação ela é muito estrutural e isso impede, né, que qualquer governo, seja de um perfil mais de esquerda ou de direita, promova mudanças muito substantivas. Do ponto de vista macroeconômico, o México também é um membro da OCDE, o que também amarra o país do ponto de vista dessas instituições internacionais e da liberdade macroeconômica que o país vai ter.
Então, esses condicionantes vão continuar presentes agora com a eleição da Cláudia Sheinbaum, né? Então, acho que isso já diminui enormemente a margem de manobra do México diante de alguns temas. E aí eu acho que esses números recentes do comércio mexicano, é importante dizer que o México ele exporta 80% de tudo que ele produz para os Estados Unidos, mas no campo das importações, as importações mexicanas são muito mais diversificadas, e a China tem ganhado cada vez mais participação, né? Então, o México também vem, os indicadores comerciais mexicanos também têm refletido um pouco essa mudança nessa organização internacional, nessa organização política e econômica do sistema internacional. E aí, ainda que o México não consiga se aprofundar tanto nas relações com a China, por exemplo, como o Brasil, por causa da dependência dos Estados Unidos, a China vem ocupando um papel, muitas vezes, silencioso dentro da economia mexicana. Então, eu acho que esse componente é um componente estrutural, né? E eu sempre gosto de destacar que o México é muito dependente dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também são muito dependentes do México. Então, eu lembro, né, quando eu morei nos Estados Unidos, toda ali a faixa fronteiriça sul dos Estados Unidos tem muito restaurante mexicano, né? A cultura Tex-Mex, ela é muito forte, e o México tem, né, a gente tem hoje nos Estados Unidos em torno de 12 milhões de cidadãos de origem mexicana, né? 10% da população mexicana, né? Exato, né? Então, assim, fora quem já tem documentação, né? Então, os números são maiores do que isso, porque esses números são imigrantes, né, sem documentação, e depois já americanos, vamos dizer assim, o número é bem maior, né? De segunda geração, terceira geração. Então, esses números são muito significativos. Então, o México ele tem uma presença importante nos Estados Unidos também, ainda que a assimetria prevaleça. Sem dúvida, né? Porque aí é uma questão do tamanho de país, da força de cada país, não há como ter uma simetria, né? Nesse caso. E no caso, historicamente, o México sempre teve uma ligação muito forte, justamente por causa da fronteira. E a fronteira, sim, Marcela, ela é explosiva, né? Ela tanto tem a ilegalidade dos refugiados, dos imigrantes que querem passar para os Estados Unidos, como tem as transações criminosas, né? Então, ali acontece de tudo, né? É uma fronteira que pode até sugerir a ideia do muro, mas que seguramente não se resolverá, do ponto de vista pacífico, com simplesmente um muro, hipoteticamente, a ser construído, né? Quer dizer, é uma fronteira que tem dado, inclusive, muito samba para o cinema, né? Tem muita coisa que explora, sim, a fronteira México-Estados Unidos, né? E eu acho que a fronteira ela tem uma dinâmica, né, professor, muito própria. Então, assim, você tem muitas pessoas que moram no México, mas que trabalham nos Estados Unidos, né? Então, são pessoas que cruzam diariamente a fronteira, tem um passaporte, não é passaporte, né? Um passe especial para você trabalhar nos Estados Unidos. Então, a fronteira ela está muito mais integrada. Às vezes a gente olha as relações de um ponto de vista muito macro, né? Muito estrutural, do ponto de vista dos governos federais, né? Dos governos da União. Mas, na verdade, o ponto de vista local, às vezes, ele reflete muito mais essa integração e essa interdependência do que a gente observa do ponto de vista federal, né? Então, a integração local nesses pontos de fronteira, ela também é bastante significativa. Marcela, agora voltando de novo um pouco a nossa conversa aqui para o futuro governo Sheinbaum, né? Quer dizer, ela, em princípio, se comprometeu a radicalizar o projeto da Quarta Transformação, que foi uma narrativa muito forte durante o governo Obrador, e até mesmo antes do Obrador se tornar presidente, né? E a ideia de que é possível estabelecer uma política econômica, um modelo de desenvolvimento que fará o México, como diz o Obrador, renascer após a longa e escura noite do neoliberalismo, né? Tirando a retórica, deixando a retórica de lado, ela diz que vai radicalizar isso. O que se poderá fazer em termos de radicalização de um programa que já é bastante radical, vamos dizer assim, levando em conta a situação mexicana, né? O que ela pode fazer que não a arraste para uma posição iliberal, como a gente costuma falar hoje, né?
que acabe por implicar uma maior concentração do poder no executivo, né? Você acha que esse risco existe? Eu acho que sim, né? Tem alguns analistas mexicanos que caracterizam o Obrador como o presidente mais forte da história recente do México, o presidente mais poderoso, justamente por esse apoio popular que ele tem, e também pelo apoio no Congresso, né? Então, acho que a gente tem observado, se a gente compara o apoio que ele tem, esses 60% de apoio, é bastante diferente do que ocorre em outros países da América Latina numa época do auge da polarização. Então, é um número bastante significativo, né? Eu acho que muitas vezes, né, essa polarização mexicana, a gente fala sobre polarização também em outros países, mas essa polarização ela vem sendo muito construída em torno do legado do Obrador, né? E aí vários, né, ele tem conseguido internamente alavancar um discurso de que essas mudanças elas precisariam de que algumas coisas necessariamente seriam mais democráticas, e essa democracia mais profunda levaria necessariamente a aprofundamento dessas reformas. Então, por exemplo, né, a proposta de fazer eleições diretas para os juízes da Suprema Corte, né, são propostas que vários setores dentro do México apoiam, com a proposta de que o Supremo Tribunal, né, a Suprema Corte estaria contaminada por objetivos políticos, por questões relacionadas à corrupção, e que por isso seria necessária uma mudança que necessariamente levaria a mais democracia, né, uma mudança mais democrática dentro do México. Agora, eu acho que muito dessas propostas e essa concentração de poder, ou essa centralização de poder que a gente tem observado no México recentemente, ela é muito pautada por esse desconforto dos mexicanos no geral, da sociedade mexicana em relação a essas políticas mais tradicionais. Então, existe um descrédito relacionado ao próprio sistema político mexicano de dar conta do que são esses problemas estruturais do país, né? Como a questão da violência, como a questão dos indicadores sociais. O México é um país que tem indicadores econômicos razoavelmente controlados, por exemplo, inflação, desemprego, mas é um país que cresce muito pouco, né? O crescimento econômico mexicano na última década foi em torno de 2,3%, é um crescimento baixo para um país considerado um país em desenvolvimento. Então, eu acho que muito do apoio popular dessas propostas, aí tem algumas pesquisas recentes que mostram que 71% dos mexicanos são contrários aos juízes, né, da Suprema Corte, 49% são contrários aos magistrados, e que majoritariamente a sociedade mexicana apoiariam essas medidas. Mas eu acho que isso se explica muito mais pelo descrédito em relação à própria condição da democracia, de dar conta desses problemas da sociedade, do que necessariamente por um apoio à medida, né? Então, acho que talvez separar um pouco, né? As pesquisas não nos permitem fazer essa separação, mas eu acho que é um ponto importante de a gente pensar até que ponto esse apoio a certas medidas que representariam mais centralização política é de fato um apoio à própria medida ou é muito mais um descrédito do mexicano e da mexicana em relação a esses resultados que a democracia tem apresentado, né? E o Obrador, ele significou um pouco essa mudança, né? Em outros países isso é muito mais o campo da centro-direita ou da extrema-direita. No México isso veio dentro do governo Obrador. Ou seja, a democracia mexicana está desafiada, né? Porque, exato, como eu gosto de dizer, é o título do meu livro, a democracia está desafiada porque, de certa maneira, a sociedade se movimentou numa direção e de uma forma que pôs em xeque a institucionalidade das diversas sociedades, dos diversos estados. E isso provavelmente acontece também no México, em razão de várias coisas que a gente já conversou aqui, a começar do problema dos cartéis, da violência, e assim por diante. As instituições foram, de alguma maneira, se distanciando da sociedade real, né? E, com isso, abrindo espaço para movimentos que visam uma maior concentração de poder no executivo, né? Agora, particularmente no que diz respeito à questão da eleição dos integrantes da Corte Suprema, esse é um tema que vai dar margem a muita discussão, já dá margem a muita sim,
discussão. Imagino que dentro do México se discuta muito isso, né? Porque se você defende, não você, se alguém defende a ideia de que os integrantes do Poder Supremo, da Corte Suprema, já estão muito politizados, será que uma eleição com a vida institucional que existe, com os partidos que existem, não pode implicar uma superpolitização dos tribunais superiores? Né? Quer dizer, os tribunais eleitos por voto popular teriam a mesma autonomia e a mesma independência que outros tribunais escolhidos por outra maneira, digamos assim. Será que isso não aumentaria a fragilidade institucional do Estado e algum poder de controle sobre as ações do Poder Executivo e mesmo do Poder Legislativo? Eu acho que sim, né? Acho que seria assim, seria até um risco do ponto de vista do sistema de contrapesos, né, dentro do México, pensando aí em um sistema em que ele tem esse apoio majoritário no executivo popular, né, no poder executivo, ele conquistou a maioria no Congresso e poderia ter também uma Corte Suprema majoritariamente favorável, né, ali favorável do ponto de vista político e ideológico. Então, acho que isso poderia representar um enfraquecimento desse sistema de pesos e contrapesos dentro do México. Agora, é importante que ele já tentou passar essa reforma no México, ele não conseguiu, né? A expectativa era que essas próximas eleições agora tivessem um apoio no Congresso que permitissem uma retomada dessa discussão e uma possibilidade de aprovação dessa medida. Então, o governo do Morena está muito atento a essa configuração do Congresso e como essa configuração vai necessariamente representar, ou se poderá representar, uma aprovação a essa medida. Agora, me parece que haverá muita resistência, né, do ponto de vista até dos outros países, porque não dos outros países assim, né, que os outros países fariam a resistência, mas não existem outras democracias, ou existem pouquíssimos modelos democráticos que se apropriam desse modelo de juízes eleitos democraticamente. Então, acho que haveria aí até uma comparação, vamos dizer assim, né, e poderia gerar até uma resistência mais forte dentro do México, caso isso fosse feito efetivamente. Então, eu não acho que vai ser uma reforma fácil. Pode ser que ela venha a ser aprovada, né? A gente vai ter que observar como essas relações vão se dar no decorrer do legislativo, mas acho que vai ser uma reforma bastante discutida dentro do México. Em termos de atuação da presidente futura, da Cláudia Sheinbaum, ela tem a sorte de contar ainda com um intervalo de 4, 5 meses antes de assumir. Ela assume no começo de outubro. Né? Então, de hoje até outubro, ela tem um certo tempo para amadurecer eventuais projetos, programas, políticas que ela tem a intenção de colocar na prática. Né? Agora, desviando um pouco, mas ficando, evidentemente, na mesma situação em termos de futuro, você mesmo lembrou aí, Marcela, que a polarização é um elemento expressivo na sociedade mexicana, na opinião pública. Né? A impressão que se pode ter, que eu tenho, é que uma parte importante da polarização gira em torno da figura de López Obrador, porque ele próprio é um polarizador. É uma liderança agressiva, meio hiperbólica, cheia de figuras gigantescas em termos de imagem. Ele gosta muito de polemizar e não gosta muito de estabelecer um diálogo com a crítica. Né? Isso eu estou aqui formulando para você refletir. Ele gosta muito da comunicação direta com o povo, valendo-se dos meios de comunicação e das redes. Né? Ele faz aquele programa Las Manhaneiras, né? É um programa de rádio, se não me engano, ou de YouTube, e isso fez com que ele ficasse no centro de um ambiente já bastante polarizado. Né? Agora, a Cláudia Sheinbaum parece ser mais contida e discreta, parece, ainda que não leve desaforo para casa, pelo jeito. Ela poderá conviver melhor com a polarização, com esse cenário polarizado, cheio de divergências, de discussões e com muita falta de consenso?
Me parece que, eu acho que sim, né? Acho que eu concordo com a visão, né, do senhor, que ela é menos polarizadora, vamos dizer assim, do que o Obrador. E eu acho que muito dessa polarização vai depender também de como ela escolher o seu próprio caminho daqui para frente, né? Então, como eu mencionei, acho que terão algumas políticas que ela vai, de fato, representar uma continuidade em relação ao Obrador, mas terão outras políticas que ela vai dar um passo adiante, né? Então, algumas coisas importantes, eu acho. Por exemplo, ela vai manter o mesmo secretário de Fazenda, né? O mesmo ministro da Fazenda que o Obrador, até com uma expectativa de acalmar aí os mercados, né? Que depois das eleições andaram agitados um pouco dentro dessas especulações. O que vai mudar, o que vai manter. Ela tem uma estratégia bastante militarizante do ponto de vista da segurança pública, então ela defende a continuidade do emprego das Forças Armadas na manutenção da segurança pública dentro do México, no combate ao crime organizado. Então, acho que alguns pontos importantes, né, ela representa uma continuidade. Agora, por outro lado, eu acho que é necessário esperar como que ela vai desenvolver o seu caminho daqui para frente, como ela vai dialogar com as diferentes forças políticas e como ela vai conseguir implementar esses programas de fato, mudança, né, em relação ao que foi a conduta do Obrador. Então, ela não vai conseguir se sustentar, vamos dizer assim, do ponto de vista de fazer depois um sucessor, né, lá na frente, se ela não empreender uma mudança própria dentro da política mexicana. E aí talvez essa mudança própria venha não desses aspectos de continuidade, mas de manter de alguma forma o legado do obradorismo, vamos dizer assim, né, do que foi essa mudança, mas ao mesmo tempo também de acrescentar até demandas mais modernas, vamos dizer assim, né, por exemplo, a questão da política energética, os indicadores de segurança. Agora, eu acho importante, professor, dizer que o fato da polarização ser em torno do Obrador não é uma polarização de esquerda e direita, né? Eu sempre gosto de fazer essa colocação, porque às vezes a gente tende muito a separar como se fosse algo de esquerda e direita. No caso das eleições mexicanas, existem vários aspectos que, por exemplo, essa militarização da segurança pública, são temas que a Cláudia Sheinbaum trouxe e que não sei se é possível, né, dizer que ela é uma centro-esquerda ou que ela é uma esquerda necessariamente, porque são temas que, por exemplo, na América Latina e em outros países, são temas que foram avançados por posições políticas mais de centro-direita ou de direita, né? Então, eu acho que, enfim, o México ele é um caso muito particular, então, de novo, a situação da polarização é muito mais em torno do legado dele, né, e não necessariamente dessa agenda. Então, a gente não consegue diferenciar o que foi a agenda dela e o que foi a agenda da Gálvez como de esquerda e direita, mas sim das críticas que uma fez em relação ao legado de Obrador e a outra que defendeu o legado e acabou ganhando em cima desse legado, né? E aí, daqui para frente, essa polarização vai ter que ver como que ela vai evoluir a partir do momento que o Obrador vai se retirar do cenário político, ou se espera que ele faça isso, como ela vai assumir esse legado e o que ela vai inovar daqui para frente. Perfeito. Marcela, já caminhando para o final aqui do nosso papo, eu vou te deixar à vontade para você falar o que você quiser, mas vou fazer uma lembrança aqui, né? O México é um país muito instigante, muito bonito, mexe muito com os que visitam o país, né? Tem coisas que são fabulosas, como a culinária mexicana, como a cultura mesmo mexicana, o papel que alguns personagens da cultura mexicana desempenharam na história, a começar da grande Frida Kahlo, por exemplo, né? O que significaria, para mim, que é um país que vale a pena ser visitado, né? E os brasileiros não sei se são turistas comuns no México, né? Mas eu nunca encontrei tantos brasileiros nas vezes que eu tive a oportunidade de ir ao México, à cidade do México, a Guadalajara, né? Nunca vi muitos brasileiros. Você sugeriria aos brasileiros para fazer turismo no México? Eu sempre brinco que quem, né, já ouvi falar que eu fui para Cancún, aí as pessoas sempre falam, mas Cancún não é México, né? E de fato, né, eu não conheço o sul do México, então ainda quando eu morei lá eu não consegui ir para o sul, mas a cidade do México em si já vale muito a pena a visita, né? Pelo menos uma semana, que é o tempo de conhecer todos os museus. Então a cidade do México tem inúmeros museus, né? Tanto museus relacionados à cultura maia, mas também, enfim, de arte, de uma série de coisas. Há o Museu da Frida Kahlo, né? A Casa Azul, que lá em Coyoacán.
Então, daria para ficar pelo menos uma semana no México, fazer uma visita em Toluca, visitar os parques, né, as zonas, os sítios arqueológicos também que estão ao redor da Cidade do México. Então, eu sempre brinco. Quem já foi para Cancún, vale a pena uma passagem na Cidade do México. Ele não tem praia, mas eu acho que tem outros atrativos, principalmente do ponto de vista cultural, que mostram um pouco essa riqueza, né, do México, do Museu de Antropologia, enfim, né, de uma série de coisas que são fabulosas, que podem ser encontradas. Além de ser uma cidade naturalmente gigantesca, né, bem maior do que a cidade de São Paulo, então já é assim é muito diferente, tudo é muito distante, o sistema de transporte público é um pouco caótico, assim, né, mas um caótico instigante também para a gente, então acho que vale muito a pena a visita. Marcela Franzoni, queria te agradecer muito pela sua participação aqui. Foi não só muito esclarecedora para mim, como foi muito bem colocado tudo o que você disse. Parabéns pela coisa e muito obrigado. Viu? Obrigada, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Depois vamos ver o que ela vai implementar e a gente volta para mais uma edição. Perfeito. Bom, o programa Diálogos termina aqui. Ele é uma promoção conjunta do Ateliê de Humanidades e do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia e estará sempre no ar a cada 15 dias. Até a próxima!